Bom dia, alunos do primeiro ano de Filosofia. Nós vamos estar fazendo uma revisão da avaliação mensal e peço para que vocês prestem atenção que muitas dessas questões podem estar caindo na nossa avaliação. O nosso título é Moral e Liberdade, que nós estamos estudando já há algum tempo, e dentro desse capítulo nós vamos estar aqui traçando umas ideologias voltadas à nossa aula. Nós vamos começar aqui falando a respeito das sociedades, né? Nós sabemos que todas as sociedades do mundo possuem as suas regras, possuem seus direitos e seus deveres para que o povo possa ser organizado em sociedade. Nós temos a nossa, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição máxima da nossa sociedade, que tem os direitos e deveres que nós também temos que seguir. Eu vou citar aqui para vocês alguns dos nossos direitos. Segundo a Constituição, nós temos direito à vida, direito à liberdade, temos direito à moradia, direito à educação, direito ao entretenimento, ao lazer. Já quando a gente fala a respeito dos deveres, nós temos deveres com os tributos do Estado, nós temos deveres com relação ao próximo, a respeitar o próximo, a respeitar as leis do país, as tradições do país, o costume e as regras. E quando nós não respeitamos, nós somos penalizados. Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo 5º, ele nos traz três grandes situações, ou melhor, quatro grandes situações que nós temos que estar atentos. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que são direitos fundamentais. Preste atenção, são direitos fundamentais do ser humano. Direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então, são direitos inalienáveis que nós temos em nosso país. Nós temos também o conceito de liberdade. No conceito de liberdade, nós sabemos que liberdade é aquilo que nós podemos fazer a hora que nós queremos. Nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos. Só que é como uma corda. É uma corda que no começo eu tenho a liberdade, mas no final da corda eu tenho a responsabilidade pelos meus atos. Aquilo que eu fizer, de mal ou de bem, eu vou responder lá no final. Então, quando nós erramos na nossa sociedade, nós pagamos um preço muito alto. Então, nós temos liberdade de fazer o que nós queremos fazer. Isso ninguém vai nos impedir, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas também, em contrapartida, nós temos o dever agora de responder pelos nossos atos. E aí, quando nós extrapolamos a nossa liberdade, vira um outro conceito chamado libertinagem. Libertinagem é um conceito que você faz o que você quer, não respeitando as pessoas, não respeitando ninguém, achando que você é dono de si. Então, é um conceito de libertinagem, ok? No contratualismo político, tem um subtítulo chamado Contratualismo Político. Em nossa Constituição, existem duas importantes leis: liberdade de ir e vir e liberdade de expressão. Vou explicar para vocês. Liberdade de expressão é que você pode falar o que você quiser. Você tem uma liberdade de expressão de questionar algum governante, de questionar alguma reportagem, de questionar alguém. Essa é uma liberdade no Estado democrático que nós vivemos, não dá essa liberdade. E liberdade de ir e vir também é liberdade de você ir para onde você quiser, viajar para qualquer estado, para qualquer país. Ninguém pode te impedir o trânsito dentro de um país. Isso são duas leis que nós temos em nossa Constituição que não é um Estado de direito antidemocrático. Em todos os Estados de direito democrático nós temos liberdade de ir e vir e liberdade também de expressão, de falarmos aquilo que nós achamos que deve ser e o que quiser. Descrevemos também no contratualismo político, descrevemos também leis básicas. São leis básicas que nós temos que ter dentro do nosso país. Quando nós olhamos o período medieval, do século V ao século XV, período medieval, nós vamos ver a igreja. A maior instituição da época era a Igreja Católica, a instituição mais poderosa que se tinha. Porém, quando nós falamos da reforma, surge João Calvino e Martinho Lutero. São chamados grandes reformadores que fizeram uma reforma dentro da Igreja Católica e com isso a Igreja Católica criou depois a Contra-Reforma.
Então, eles foram dois intelectuais da época que conseguiram fazer a reforma dentro da Igreja Católica, João Calvino e Martim Lutero, porque naquela época a Igreja estava misturada com o Estado. Então eles queriam que a Igreja ficasse só com a parte espiritual e o Estado com a parte política. Não podia misturar os dois. Então a Igreja Católica misturava e eles fizeram a reforma e conseguiram separar o Estado, política e a Igreja, a parte religiosa. Também surge nesta época três contratualistas importantes. São grandes pensadores: Thomas Hobbes, John Locke e também Jean-Jacques Rousseau. E descrevem leis básicas para o convívio em sociedade. Esses três escrevem leis básicas para o convívio em sociedade. Thomas Hobbes, né, vou citar aqui um pouco de Thomas Hobbes, ele se refere sobre a situação dos indivíduos nas sociedades. Ele cita uma frase em latim, né, chamada Homo lupus homini, que significa o homem é o lobo do homem. Ou seja, em toda a sociedade existe competição, ele queria dizer. Nessas competições que se há em todas as sociedades, capitalista, por exemplo, o que acontece? As pessoas querem competição com a outra e querem tomar o lugar da outra. Não existe uma ética, não existe uma moral. O que vale é tomar o lugar do outro pelo capital. Então, por isso que ele colocou essa frase muito famosa dele, que é o homem é o lobo do homem. É levar vantagem em tudo, vamos dizer assim, né? As pessoas querem levar vantagem em tudo. Surge também, Hobbes, ele acreditava que a figura ideal de um governo seria um monarca. A figura ideal de um governo seria um monarca ou uma assembleia, pois esses representariam a vontade da maioria. Então ele defende esse pensamento dele, que o monarca seria o representante ideal de um Estado ou uma assembleia de pessoas, pois esses representariam toda a vontade da maioria da população. Então aqui dentro dessa revisão que eu faço com vocês, dessa prova mensal, avaliação mensal, que vocês possam refletir, possam estar lendo também as apostilas, né, as páginas da apostila, para que vocês possam ir bem na avaliação. Quero aqui agradecer a vocês por estar aqui nos assistindo e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.